Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Vladimir Putin manteve a crença arrogante de que sua operação militar especial terminaria em questão de dias. Não foi assim. Depois, Putin acreditou que o exército russo bastaria para atingir o objetivo. Não bastou. E agora, Putin depende fortemente de parceiros estrangeiros para fornecer mão de obra, investimentos e muito mais. A Rússia tem uma grande dívida com esses parceiros e está pagando de um jeito que Putin não esperava. O extremo oriente da Rússia está caindo nas mãos de Xi Jinping e Kim Jong-un. E não há nada que Putin possa fazer para impedir isso. É o que afirma o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, que em 16 de outubro publicou um artigo detalhando como China e Coreia do Norte estão transformando o extremo oriente da Rússia em áreas de controle econômico estrangeiro. Esse artigo diz que Putin ficou tão desesperado para manter sua guerra na Ucrânia que está tendo que se esticar demais para recompensar os poucos aliados que ainda apoiam a Rússia diretamente. Putin gasta dinheiro que a Rússia não tem mais para pagar a China e Coreia do Norte pelo que fazem por ela. Não, Putin estaria retribuindo aliados de guerra com território russo. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira, por falta de recursos para desenvolver o Distrito Federal do Extremo Oriente, Moscou busca expandir externamente. Isso é basicamente Putin dizendo aos seus aliados que a Rússia não pode desenvolver essas regiões sozinha. Então ele quer a ajuda deles para fazer isso. O problema, que Putin parece ignorar, é que incentivar essa ajuda mostra que a Rússia está perdendo o controle de grandes áreas do seu território. Comecemos pela China. Observando os investimentos chineses no extremo oriente russo, nota-se como a China está avançando nessa vasta região. A inteligência estrangeira da Ucrânia diz que investimentos chineses no extremo oriente russo devem atingir 1 trilhão de rublos até o fim de 2025. São 126 bilhões de dólares que a China usa para ganhar influência. A Rússia pensa que está fazendo um bom negócio, mas a China não investe assim apenas por bondade. Usar seu poder financeiro para ganhar influência é uma grande parte da estratégia geopolítica global da China. A Iniciativa do Cinturão e Rota, ou Iniciativa do Cinturão e Rota, é um exemplo perfeito. E também mostra como a China pode ser nefasta com esses investimentos aparentemente benevolentes. Segundo o The Guardian, em maio, a China deve lucrar 22 bilhões de dólares em pagamentos de empréstimos dos 75 países mais pobres, como parte da Iniciativa do Cinturão e Rota. A China investe nesses países, possibilitando a construção de infraestrutura inacessível para eles. Esse investimento precisa ser reembolsado, isso basta. A China mantém esses países pobres presos pelo tempo que desejar. Depois, ou eles pagam, ou a China aumenta ainda mais o controle sobre esses países. É uma tática de agiota, comum entre mafiosos. Funciona, e a China parece aplicá-la no extremo oriente da Rússia. Porém, o que a China faz no extremo oriente russo não segue o padrão típico da Iniciativa do Cinturão e Rota. O investimento está lá, mas os projetos de infraestrutura que normalmente vêm em seguida não estão em lugar nenhum. Como sugere o senador Viktor Kalashnikov, de Khabarovsk, na Rússia, a China expande sua influência via comércio. Só em Khabarovsk, diz Kalashnikov, o comércio entre Rússia e China cresceu 55 milhões de toneladas em 2024. Na primeira metade de 2025, houve outro aumento substancial, com o comércio crescendo mais 36%. A China age estrategicamente, ciente de que a Rússia dificilmente aceitaria seus empréstimos, normalmente injustos para o Brasil. Em vez disso, a China está tornando as regiões russas, que deseja controlar, dependentes dela para o comércio. Essas tendências de crescimento não estão acontecendo por acaso. A China está assumindo grande influência em Khabarovsk e só precisará ameaçar cortar o apoio uma vez. Essa região é quase totalmente dependente da China para o comércio e Pequim terá o controle que deseja. Dargan destaca que muitos investimentos da China visam a extração de recursos, outro grande problema para a Rússia. Se a China está levando os recursos russos no Extremo Oriente, Putin está perdendo o dinheiro que esses recursos poderiam gerar. O presidente da Rússia busca pagar a dívida de guerra dessa forma, segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia. Porém, a China não se limita à expansão econômica para, de modo sutil, retirar o controle do Extremo Oriente russo de Putin.
Em um país que tem uma população de mais de 1,4 bilhão, as pessoas são uma mercadoria. A China utiliza essa mercadoria com eficácia contra a Rússia, enquanto implementa o que o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia chama de mudança demográfica gradual no extremo oriente da Rússia. Segundo o relatório, a China enviou até 2 milhões de cidadãos para viver e trabalhar entre os Montes Urais e Vladivostok. Tudo isso é intencional, com Putin aprovando tudo. A maioria dos cidadãos chineses que chegam nessas regiões trabalha sob acordos de isenção de visto e atua dentro de zonas econômicas especiais, ou zonas econômicas especiais, no extremo oriente da Rússia. As ZEs são interessantes por um motivo simples. São áreas dentro de um país que operam sob diferentes regulações de negócios e comércio em relação ao restante do país. No caso da Rússia, isso parece significar que a China está estabelecendo ZEs onde as regras de comércio e negócios são chinesas, e não russas, no extremo oriente da Rússia. Novamente, tudo se resume ao controle. E essas ZEs mostram esse controle escapando das mãos de Putin. O fato de que os trabalhadores imigrantes da China também estão sendo autorizados a operar sem vistos dá ainda mais suporte ao argumento de que as ZEs que a China ocupa agora, essencialmente, já não pertencem mais à Rússia. Presumivelmente, a Rússia tem algum tipo de acordo em vigor que lhe permite retirar o status de zonas econômicas especiais das regiões que a China está povoando, caso precise fazê-lo. Mesmo assim, Putin hesitaria em usar esse poder. Se ele paga o apoio chinês com terras do extremo oriente russo, perde esse apoio ao tentar recuperá-las. A Rússia talvez nunca recupere essas zonas econômicas especiais. E, se tentar, enfrenta o desafio de expulsar cerca de 2 milhões de chineses sem irritar o presidente Xi. Provocar a ira da China é a última coisa que Putin quer agora. Como informou a Reuters, em 25 de setembro, engenheiros chineses auxiliam fabricantes russos de drones sancionados a aprimorar seus produtos. Putin precisa desses drones. Em 2025, a estratégia aérea russa mudou. Ataques massivos de drones às cidades ucranianas aumentaram, com pelo menos 4.000 a até 6.297 drones lançados todo mês desde maio. Segundo o Instituto de Ciência e Segurança Internacional, não houve mês em 2025 em que a Rússia lançou menos de 2.000 drones contra a Ucrânia. Parece que a Rússia está construindo esses drones com a ajuda da China. Esse é mais um ponto de influência que Xi Jinping tem sobre Putin. Se tentar conter agora a expansão demográfica e econômica da China para o Extremo Oriente, esses engenheiros de drones provavelmente não ficarão. Então fica claro como a China está lentamente tomando território no Extremo Oriente da China. Mas e a Coreia do Norte? De acordo com o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, o grande erro da Rússia aqui é receber dezenas de trabalhadores da Coreia do Norte em seu Extremo Oriente. Oficialmente, o serviço afirma que cerca de 15.000 norte-coreanos chegaram a essa região só no último ano. Extraoficialmente, o número pode chegar a 50.000. A British Broadcasting Corporation cita 50.000 em um artigo de agosto, relatando que trabalhadores norte-coreanos enviados à Rússia atuam em condições descritas como semelhantes à escravidão. O veículo entrevistou 6 trabalhadores que conseguiram escapar dessas condições, com um trabalhador chamado Chan, detalhando algumas situações realmente horríveis. Alguns deixavam o posto ou dormiam em pé, mas os supervisores os encontravam e espancavam. Era como se morrêssemos, disse Chan à British Broadcasting Corporation. Trabalhadores costumam trabalhar até tarde, sem luz ou equipamentos de segurança. Outro fugitivo contou que trabalhou 18 horas por dia em um prédio de apartamentos na Rússia. Para Putin, isso é trabalho quase escravo, barato, eficaz e de um aliado. Para a Coreia do Norte, é uma oportunidade de ganhar influência e presença no Extremo Oriente Russo. A Coreia do Norte não tem o mesmo controle econômico sobre o território russo que a China. Mas, como a Rússia precisa de mão de obra para o Extremo Oriente, a Coreia do Norte segue o modelo chinês ao usar seu povo para influenciar Putin. A Coreia do Norte já se beneficia bastante desse acordo. Note que falamos do país, não dos trabalhadores norte-coreanos. Esses trabalhadores estão recebendo o salário mínimo possível. Kim Jong-un recebe 500 milhões de dólares anuais da Rússia, segundo a inteligência da Ucrânia.
Além disso, empresas russas já encomendaram mais 153 mil contratos para trabalhadores norte-coreanos, segundo o serviço. Mesmo considerando 500 milhões de dólares anuais para 50 mil trabalhadores não oficiais no extremo oriente da Rússia, isso soma 15 bilhões de dólares por ano. Se 500 milhões de dólares correspondem a 10 mil trabalhadores, então mais 150 mil representam 75 bilhões de dólares. A Rússia precisa encontrar. Será que Putin tem dinheiro para gastar com mão de obra, já que a guerra na Ucrânia custa caro? Talvez não. Sem isso, a Coreia do Norte pode usar esses contratos de trabalho para avançar sobre territórios no extremo oriente da Rússia. A Rússia parece estar alheia ao que está acontecendo aqui, pelo menos oficialmente. Em julho, o Korea Jungang Daily informou que legisladores russos consideram os novos trabalhadores norte-coreanos mais confiáveis que os migrantes já presentes na Rússia. Eles trabalham sob supervisão constante e podem ser punidos se não aguentarem jornadas exaustivas de 18 horas diárias. Se esses trabalhadores forem mais confiáveis, a Rússia dependerá mais deles. 153 mil novos contratos é muito mais adequado aqui. Putin parece ignorar ou não se importar com o impacto futuro disso no extremo oriente da Rússia. A Rússia está jogando um jogo muito perigoso aqui. Os riscos envolvidos são enormes. Como Dargan diz, China e Coreia do Norte expandem influência de formas distintas, unindo recursos financeiros e trabalho. A China amplia sua influência no extremo oriente russo ao gerar dependência econômica. A Coreia do Norte está criando uma dependência separada, desta vez baseada em mão de obra barata. É possível que os dois países acabem entrando em conflito à medida que suas tentativas de conquistar território se sobrepõem, diz Dargan. Mas mesmo nessa situação, a Rússia será um mediador ineficaz em conflitos por territórios que ela deveria controlar. Isso é um grande problema para a Rússia. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, o Kremlin pode perder o controle de 40% do território russo, cerca de 7 milhões de quilômetros e 79 milhões de habitantes, transformando o Extremo Oriente em uma área de estratégias estrangeiras, afirma o serviço ao concluir seu relatório. Esse é um enorme pedaço de território para arriscar apenas para garantir o apoio contínuo à guerra na Ucrânia. E isso pode levar Putin a enfrentar a maior ironia de todas. Expandir a Rússia para o Ocidente pode causar maiores perdas no Oriente. Longe de uma era de expansão, a Rússia pode estar entrando em uma era de contração. Pelo menos é isso que afirma o autor e especialista em investimentos, Daniel Pérez. Escrevendo para Engelberg Ideias, Pérez observa que a crise demográfica da Rússia está desempenhando um papel no que está acontecendo no extremo oriente do país. A reposição populacional na Rússia é de 2,1 nascimentos por mulher. A fecundidade total hoje é só 1,4, afirma Pérez. A população de 145 milhões pode cair para 136 milhões até meados do século. Talvez seja a população em declínio, acelerada pelas baixas russas na guerra, que deixa Putin tão desesperado por investimento e mão de obra. É, no mínimo, um fator que contribui ao adicionar um segundo tom à pintura nada bonita de Putin. Ele já permitiu que a China e a Coreia do Norte se colocassem em posições para tomar território russo devido ao seu foco obstinado na Ucrânia. Mas mesmo depois que a guerra acabar, Putin ainda vai precisar que essas duas nações ofereçam tudo o que estiverem dispostas para resolver a crise demográfica russa. A influência é ainda mais profunda e a Rússia perde espaço como resultado. Segundo a nova estratégia eurasiana, estes resultados decorrem de vários erros de Putin, iniciados com a anexação da Crimeia em 2014. O centro diz isso. Putin declarou o que a Rússia chamou de pivô para o Oriente, como prioridade nacional para o século XXI em 2013, embora tenha sido forçado a acelerar esse pivô após suas ações na Crimeia. Com o Ocidente coletivo impondo sanções e punições semelhantes à Rússia, que só pioraram desde que Putin lançou a invasão em grande escala da Ucrânia, a estratégia da Rússia foi reduzir a exposição à pressão ocidental, voltando-se para o Oriente como contrapeso. Na época, o pivô visava abrir mercados e fortalecer a posição geopolítica da Rússia na Ásia-Pacífico, segundo o centro. Mas, na realidade, essa mudança fez com que a Rússia trocasse sua dependência econômica do Ocidente por uma dependência econômica de países como China e Índia. Esses países, que viam a Rússia como parceira igual, passaram a se aproveitar da fraqueza crescente da Rússia desde a invasão da Ucrânia.
Vemos isso nas vendas de petróleo da Rússia, que, afetada por sanções e tetos de preços, passou a vender para a China e Índia. Ambos tiveram grandes descontos. Só a China economizou 10 bilhões de dólares em 2022 e 2023 com petróleo russo. Putin vê isso como um sacrifício monetário necessário para manter algum dinheiro entrando na Rússia enquanto a guerra continua. China, Índia e outros compradores veem isso como uma forma de ganhar influência e se enriquecer às custas da Rússia. Destacamos que Putin reconhece a importância do Oriente, tanto para o extremo Oriente russo, quanto para toda a Ásia. Mas o que ele não conseguiu fazer, repetidas vezes, foi estabelecer a Rússia como uma força geopolítica dominante nas regiões orientais. Agora, a Rússia enfrenta o contrário do que queria ao se voltar para o Oriente. A Rússia deveria aumentar sua influência em outros países. Em vez disso, são países como a China e a Coreia do Norte que estão fazendo isso com a Rússia. E, novamente, tudo isso é resultado do erro de Putin. Em setembro, a Fundação Carnegie publicou um artigo no qual apontou que a Rússia colocou quase todos os seus ovos na cesta chinesa. A organização afirma que Putin só aprofundou a vassalagem da Rússia à China ao agir assim. Em outras palavras, Putin está voluntariamente tornando seu país pelo menos um pouco submisso à China, tudo para que ele possa conseguir o que deseja na Ucrânia. O isolamento da Rússia do Ocidente foi escolha de Putin, e agora prejudica o país. Com o afastamento da Rússia do Ocidente, a China se torna cada vez mais essencial para o sistema de Putin, sem alternativas, segundo a Fundação Carnegie. Quando Putin se afastou do Ocidente há 10 anos, contou com a China para ocupar o espaço. Mesmo que ele decida sair de Pequim, não há alternativa viável. Resumindo, esse é o problema de Putin no Extremo Oriente. A Rússia ainda pode influenciar a Coreia do Norte, ao menos até depender totalmente da mão de obra barata do país. Isso compensa o vazio causado pelos problemas demográficos da Rússia e a perda de jovens na Ucrânia. Mas a China está em uma posição de poder muito maior. Suponha que Putin recuse todos os investimentos chineses, seus 2 milhões de pessoas e as zonas econômicas especiais no Extremo Oriente russo. Para onde ele vai depois? O Ocidente não vai oferecer uma salvação para a Rússia, pelo menos não sem que Putin faça grandes concessões na Ucrânia. A recusa em fazer essas concessões foi o que colocou a Rússia nessa posição para começo de conversa. Então isso não vai acontecer. Nenhuma outra nação com o poder econômico da China conseguiria manter a Rússia funcionando. Pelo menos ainda existem nações com as quais Putin não rompeu totalmente os laços da Rússia. Xi jogou tão bem com Putin aqui que a Rússia ficou sem outra alternativa. A Coreia do Norte, como um abutre, também explora a fraqueza de Putin no Extremo Oriente russo. A Rússia pode perder até 40% do território no Extremo Oriente, como afirma impôs a inteligência estrangeira da Ucrânia. Parece mais provável. Durante nossa conversa, a China estaria fornecendo 80% das peças críticas para a guerra de drones de Putin, segundo a United 24, em 15 de outubro. A Rússia ainda vai precisar dessas peças, engenheiros, investimento e mão de obra por muito tempo. Considerando que os avanços da Rússia em 2025 na Ucrânia representam 1% do território do país, agora a Rússia ocupa cerca de 20% da Ucrânia. A Rússia demorou mais de 3 anos e meio para avançar, restando 80% da Ucrânia para Putin declarar vitória. A Rússia dependeria por décadas de ajuda dos aliados, que já aproveitam sua situação para ganhar influência no Extremo Oriente russo. Como diz a Fundação Carnegie, não há saída para a Rússia. Putin colhe o que plantou, mesmo que já possa ter ido embora, quando se souber todo o impacto dos sacrifícios que ele fez para apoiar sua invasão à Ucrânia. A Rússia simplesmente não consegue realizar um ataque mecanizado agora, embora esteja tentando. Após um verão tentando infiltrar pequenos grupos de tropas na importante cidade logística de Pokrovsk, a Rússia retomou sua estratégia e tenta atacar as defesas ucranianas com blindados, mas a Ucrânia sempre antecipa. O resultado são mais tanques e blindados russos destruídos no campo de batalha. Foi exatamente isso que ocorreu em Dobropilha em 16 de outubro. A Ucrânia preparou uma armadilha perfeita. Um batalhão russo entrou em um inferno sem saída. A United 24 Media informa que militares russos tentaram sem sucesso atacar Dobropilha com veículos. O ataque foi planejado para tomar Chikova, alvo de Putin durante grande parte de outubro.
Na verdade, esse último ataque mecanizado veio após outro em que a Rússia finalmente liberou alguns dos tanques de batalha T-90M que estavam em armazenamento, apenas para ver esses tanques serem destruídos instantaneamente. Veja nosso vídeo para saber mais sobre esse ataque fracassado. Desta vez, a Rússia acreditou que aprenderia com seus erros. A ideia era capturar Chikova e o assentamento, criando uma base para avançar sobre Dobropilia e atacar Pokrovsk. A Rússia enfrenta o mesmo problema em todos os seus recentes ataques mecanizados. A Ucrânia estava preparada e os tanques e veículos blindados da Rússia foram obliterados. A infame Guarda Nacional Azov, enviada pela Ucrânia a Pokrovsk em agosto, divulgou o fracasso do ataque russo enquanto ajudava a conter avanços das forças de ocupação. Desde agosto, o Azov atua para recuperar territórios e defender assentamentos visados pelas forças de Putin. Em 16 de outubro, a Guarda Nacional Azov teve novo sucesso e relatou o ocorrido no Telegram. Das 5h30 às 8h, o inimigo atacou com 22 veículos blindados. A maior coluna, com 11 unidades tanques e blindados, saiu de Melenievka às 7h50, segundo a Guarda Nacional Azov. O grande batalhão blindado indica que a Rússia levava a sério o ataque a Chakova. Não foi uma simples provocação às defesas da Ucrânia para observar a reação. Provavelmente, a Rússia levou várias semanas reunindo tanques e veículos de combate de infantaria, ou IFVs, suficientes para realizar esse ataque. Também foi organizado. A referência à maior coluna indica que a Rússia dividiu seus blindados, possivelmente para atacar Chakova de diferentes direções. Se a Rússia pudesse se aproximar do assentamento sem obstáculos, provavelmente teria tomado Chikova. A Guarda Nacional Azov foi a única barreira necessária para a Ucrânia, mas precisou superar obstáculos antes de montar sua defesa. A Rússia veio preparada, ao que parece. O país claramente aprendeu com o fiasco dos tanques de alguns dias antes. A Guarda Nacional Azov afirma que o inimigo preparou o ataque antecipadamente. O inimigo instalou postos de observação para detectar e destruir drones ucranianos e dificultar a mineração das rotas de avanço. Isso é inteligente por parte da Rússia. Uma das principais defesas da Ucrânia, na região de Pokrovsk, tem sido instalar drones que patrulham estradas e outros possíveis pontos de incursão que a Rússia pode usar para lançar seus ataques. Desta vez, a Rússia não estava despreparada no ataque de 16 de outubro. Ela enviou unidades para descobrir onde esses drones estavam operando, em vez de simplesmente mandar soldados para serem destruídos por esses drones como forma de fazer reconhecimento. A Rússia também tentou alterar seus ataques mecanizados. Antes, a Guarda Nacional Azov afirmou que a Rússia atacava de posições profundas em suas próprias linhas, o que gerava um problema evidente. Percorrer maior distância expunha esses ataques por mais tempo a drones e minas ucranianos. O tempo não favoreceria as forças russas, pois a Ucrânia poderia usar esse período para prejudicar a Rússia antes dos ataques. Desta vez, a Rússia pretendia avançar lentamente suas unidades mecanizadas até os arredores de Chikova em 15 de outubro, usando árvores e florestas para se proteger dos drones ucranianos. É uma estratégia inteligente, especialmente comparada a outros ataques da Rússia. O plano era que a Rússia reduzisse a distância primeiro, sem alertar a Ucrânia, para então poder lançar seu ataque imediatamente. Em vez de se deslocar para isso, a estratégia da Rússia falhou. A Guarda Nacional Azov percebeu a tempo. A manobra não teve sucesso. Reconhecimento identificou 2 blindados, destruídos pela artilharia e drones First Person View das forças de sistemas não tripulados. Segundo a Guarda Nacional Azov, eles foram pegos antes de tentarem se esconder na floresta. Drones First Person View provavelmente foram a primeira linha de defesa da Ucrânia. No dia 16 de outubro, a Ucrânia passou de atacar as unidades russas que chegavam para eliminá-las completamente. A Guarda Nacional Azov diz que uma combinação de mineração eficaz provavelmente foi colocada nas rotas que a Ucrânia previu que a Rússia tentaria usar. Ao descobrirem os blindados e equipamentos de engenharia bem posicionados, conseguiram deter o ataque russo de imediato. É aí que a artilharia da Ucrânia deve ter entrado em ação. Drones First Person View destruíam blindados russos, enquanto a artilharia ucraniana atacava posições inimigas. Para evitar que tanques e VBCIs russos se aproximassem de Chikova, a Rússia tentou avançar escondida nas florestas ucranianas.
Essas florestas viraram armadilha para a Ucrânia, custando caro à Rússia. Após os contra-ataques da Ucrânia, 9 tanques e VB-6 russos foram destruídos e 4 danificados. Isso geralmente indica que serão desativados em breve. As forças da Rússia têm um longo histórico de abandonar seus veículos ao menor sinal de problema. Eles já faziam isso em 1º de março de 2022 e continuam até hoje. Faz mais sentido sair de um veículo danificado e correr para um abrigo do que permanecer dentro desse veículo. Você preferiria ser um alvo grande e parado enquanto drones ucranianos te caçam? Ou preferiria tentar fugir a pé, tornando-se um alvo menor? Essa é a escolha dos soldados russos quando seus blindados são danificados. Geralmente, fugir a pé leva à captura dos blindados danificados pela Ucrânia. A Rússia também esperava conquistar mais do que Chikova, em 16 de outubro. Volodymyrivka, outro pequeno povoado, também estava na mira da Rússia, com a Guarda Nacional Azov coordenando o contra-ataque para defender o local. Na verdade, é da direção desse segundo povoado que obtemos nossa prova. O que a Guarda Nacional Azov e as unidades ucranianas com as quais ela está trabalhando conseguiram realizar em 16 de outubro. Essa prova vem do canal do The Sun no YouTube, que publicou imagens do contra-ataque da Ucrânia. A 82, a Brigada de Assalto Aéreo, foi fundamental para armar e fechar a armadilha contra as forças russas. A maioria das imagens deve ter vindo de drones First Person View e de reconhecimento usados pela brigada no campo de batalha. As imagens mostram tanques e VIFs russos tentando se aproximar. No início, vemos a imagem de um drone First Person View ucraniano seguindo um blindado russo. Após alguns segundos, esse drone desvia para a esquerda e ataca, acertando diretamente as esteiras do veículo. Grande parte das imagens segue um padrão semelhante. Um drone coloca um dos tanques, ou veículos de combate de infantaria da Rússia na mira. Em segundos após detectar a ameaça, o drone acelera e atinge diretamente. Claro, esses drones First Person View estão realizando ataques kamikaze, o que significa que as imagens que eles capturam são interrompidas no momento em que acertam o alvo. A Rússia pode usar isso para dizer que a Ucrânia não foi tão eficaz quanto em 16 de outubro. A Guarda Nacional Azov e seus compatriotas sabem bem disso. Por isso usaram drones de reconhecimento ao redor dos blindados russos para registrar tudo. Destroços em chamas são visíveis nas estradas e árvores da Ucrânia. A mensagem enviada para Putin é clara. É isso que acontece com os blindados russos em Dobropilha. Mande mais, se tiver coragem. Não se sabe se a Rússia fará isso, mas é provável que mais ataques mecanizados ocorram. Com o desespero de Putin para tomar Pokrovsk, a Rússia vê Dobropilha como caminho para essa cidade vital. Então, o que a Ucrânia conquistou em 16 de outubro provavelmente serve como um presságio do que está por vir. Virão nas direções de Chakova e Volodymyrovka. A Rússia tentou atacar Chikova 2 vezes em uma semana, mas não chegou perto do assentamento em nenhuma delas. Isso nos leva ao que o ataque bem-sucedido da Ucrânia contra as forças mecanizadas russas significa para o futuro de Dobropilha e para a guerra. Uma coisa é certa, a situação da Rússia não está boa em direção a Dobropilha. A RBC Ucrânia destaca em seu relatório sobre o ataque ucraniano de 16 de outubro e traz mais detalhes sobre outro ataque russo em 13 de outubro. A Rússia perdeu 16 blindados pesados em 13 de outubro, incluindo BMP, MTBLB e tanques. Somando esses aos 9 blindados que a Rússia perdeu 3 dias depois, temos uma semana muito produtiva. Para os defensores de Dobropilha da Ucrânia, eles destruíram um total de 25 veículos blindados e tanques, o que representa uma perda significativa dos blindados que a Rússia esperava usar tanto para tomar Chakova quanto para lançar futuros ataques contra Dobropilha. Em relatório de 13 de outubro, a RBC Ucrânia informa que a Rússia perdeu 78 soldados nesse ataque. Não sabemos quantos soldados morreram em 16 de outubro, pois a Guarda Nacional Azov não divulgou. Provavelmente, ainda estão contando para saber quantos soldados russos fugiram e quantos morreram nos blindados. As 78 baixas no ataque de 13 de outubro já são um preço alto. E isso é indicativo de uma campanha em Dobropilha que realmente está prejudicando a Rússia, do ponto de vista de efetivo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentou em vídeo no Facebook sobre o fracasso da Rússia em Dobropilha e os acontecimentos na região.
Zelensky afirma que, só na contraofensiva em Dobropilha, as perdas russas já passam de 3.000, a maioria irrecuperáveis. Os russos queriam avançar nesta área da linha de frente, mas nossas forças os estão neutralizando. Há pontos importantes aqui. Primeiro, a Rússia tentava tomar Dobropilha muito antes do fracasso em 16 de outubro. Perder 3.000 soldados para uma cidade pequena já é embaraçoso. Ainda mais porque a Rússia nem chegou perto de Dobropilha. Isso também mostra como Putin pouco se importa com os soldados enviados para esse tipo de ataque. A Rússia, ao menos, tentou evitar lançar um ataque frontal em 16 de outubro, embora isso tenha falhado. Em outros ataques, suas forças avançaram diretamente contra as defesas ucranianas, facilitando para a Ucrânia aumentar as baixas russas. Zelensky afirma que a maioria das 3.000 baixas foi irrecuperável. O presidente da Ucrânia comenta uma tendência atual na guerra do país. No dia 13 de outubro, a Politica informou que a Rússia tem uma proporção terrível de soldados mortos para feridos. Hoje, são 13 soldados feridos para cada um morto na Ucrânia. É uma proporção terrível. Nas guerras atuais, há mais feridos do que mortos em um país, por causa da medicina moderna e protocolos de evacuação mais rígidos. A Rússia, ao que parece, está satisfeita em deixar seus feridos à própria sorte. E muitos estão morrendo por causa disso. Quando se trata das 3.000 baixas em Dobropilha, essa proporção significaria que bem mais de 1.000 dessas baixas são mortes. Esse é um grande problema para a Rússia. Isso significa que os próximos ataques serão fracos devido à quantidade de mortes, ou atrasados enquanto a Rússia tenta substituir seus soldados por reservas. Lembre-se de que tudo isso está acontecendo apenas na direção de Dobropilha, e Dobropilha nem é o principal alvo de Putin. A Rússia está lançando tantos ataques contra os assentamentos ao redor de Dobropilha, porque está tentando se aproximar de Pokrovsk. Cada fracasso em Dobropilha faz Putin esperar mais para capturar Pokrovsk. Se a Rússia conseguir capturá-la, Putin achará que já esperou o bastante. No verão, a Rússia lançou uma ofensiva massiva na direção de Pokrovsk, que tinha como objetivo levar à queda da cidade. Em agosto, Putin enviou 110.000 soldados e lançou ataques por meses, conquistando áreas próximas a Pokrovsk. No entanto, a Ucrânia contra-atacou e recuperou diversos assentamentos importantes ocupados pela Rússia. A questão é que a Rússia não avançou em direção a Pokrovsk desde o início da ofensiva, que deveria enfraquecer a defesa ucraniana até o fim de agosto. E Putin precisa que Pokrovsk caia. Se isso não acontecer, a Rússia vai realmente ter dificuldades para conquistar toda a região de Donetsk. Desde o início da guerra, Pokrovsk tem sido um dos redutos mais importantes da Ucrânia na frente de Donetsk. Não é só que Pokrovsk seja uma cidade importante em termos de tamanho. Ela está na posição ideal para ser centro logístico usado pela Ucrânia em Donetsk. Segundo a Euronews, Putin quer Pokrovsk para cortar essa rota e utilizá-la como base para suas tropas. Ajuda que Pokrovsk fique a apenas 200 quilômetros da fronteira administrativa de Donetsk, considerada a linha de chegada da campanha russa. Se as forças de Putin alcançarem essa fronteira, Donetsk estará sob controle russo. Pokrovsk é um importante obstáculo para isso acontecer. E com as forças russas fracassando tanto em Dobropilha, parece improvável que a Rússia vá tomar Pokrovsk tão cedo. Lembra dos 110.000 soldados que Putin enviou a Pokrovsk? Assaltos fracassados como o de Dobropilha, em 16 de outubro, estão reduzindo muito esses números. Em 16 de outubro, David X escreveu na Euromaidan Press que documentos russos vazados mostraram que a Rússia terá 35.000 baixas mensais em 2025. Nem todas essas baixas são em direção a Pokrovsk. Axi afirma que o esforço da Rússia para tomar Pokrovsk elevou suas perdas para 18 a 20%. A média mensal de baixas russas seria menor que 35.000, não fosse o envio de soldados para Pokrovsk. Moedor de carne agora. Ao falar de ataques suicidas, a Rússia ao menos tentou evitar que 16 de outubro fosse mais um. Falhou, mas tentou. Outras unidades não tiveram tanto sucesso, como descobrimos em 22 de setembro.
Foi quando a mídia United 24 informou que as tropas russas têm exposto seus comandantes por jogá-los em ataques suicidas, dos quais quase não há escapatória. Esses ataques, que estão acontecendo diariamente ao redor de Pokrovsk, basicamente envolvem comandantes russos ordenando que suas forças ataquem, independentemente de estarem prontas ou não para lançar um ataque. Um soldado russo registrou no Telegram o resultado de um ataque suicida, mostrando corpos de companheiros mortos. A Força Aérea da Ucrânia comentou: "Este é mais um exemplo do desprezo do comando russo pela vida dos soldados. Eles recebem promessas de grandes pagamentos em contratos e tratamento humano, mas, em vez disso, não recebem nada e são imediatamente enviados para a batalha sem equipamento, sem apoio, sem assistência, direto para ataques suicidas. Esses ataques suicidas não estão funcionando em Pokrovsk, Dobropilha ou em qualquer outro lugar da região de Donetsk. O avanço da Rússia comprova isso." Em 16 de outubro, a Newsweek informou que o Ministério da Defesa do Reino Unido disse que o avanço russo, em setembro, foi metade do ritmo de agosto. Essa queda pela metade segue 3 meses de baixas iniciadas em junho, auge da ofensiva de verão da Rússia. O que isso significa é que Putin está sacrificando mais soldados do que em qualquer outro momento de 2025 e está ganhando menos território em troca desse sacrifício. 16 de outubro, embora não tenha sido um ataque de carne, no sentido mais literal da palavra, ainda serve como um testemunho de como os ataques da Rússia se tornaram ineficazes. A Ucrânia costuma vê-los de longe, especialmente quando unidades mecanizadas estão envolvidas. E os soldados da Rússia estão morrendo em grande número em Dobropilha e em outros lugares de Pokrovsk, como resultado disso. Acabamos de mencionar as unidades mecanizadas. Outras 9 foram tiradas de combate, podendo chegar a 13 graças à armadilha da Ucrânia, em 16 de outubro. A Rússia não vai querer ver isso, porque já está tendo muita dificuldade para lançar esse tipo de ataque, após quase 4 anos de guerra de atrito, que esgotou seus estoques de tanques e blindados. O Ministério das Finanças da Ucrânia relata que a Rússia perdeu 11.261 tanques e 23.384 veículos blindados entre o início da invasão de Putin e 16 de outubro. Isso é um total de 34.645 unidades de blindados perdidas. A Rússia está ficando sem unidades mecanizadas para ataques como o de Dobropilha. Esse tipo de ataque precisa funcionar para a Rússia. Quando seus tanques e veículos são destruídos antes mesmo de terem a chance de atacar, isso só piora um problema que já é ruim. Já em fevereiro, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos relatava que a Rússia estava a caminho de ficar sem tanques até 2026. Segundo a Newsweek, falhas como a de 16 de outubro não ajudarão a Rússia a resolver esse problema. Estamos vendo como a situação dos blindados russos está ruim agora. Em 7 de outubro, a United 24 Media divulgou que imagens de satélite mostram que a Rússia reduziu seu estoque de tanques utilizáveis de 7.342 para apenas 92. Ela possui muitos outros tanques, mas eles estão em vários estados de deterioração, com muitos servindo apenas para fornecer peças para outros tanques que não estão tão degradados. Se essas tendências continuarem, 2026 será um ano difícil para os ataques terrestres da Rússia. Mesmo tendo blindados para enviar, a Ucrânia mostrou em 16 de outubro que está pronta para lidar com eles. É impressionante o que 2 países podem fazer quando se unem para enfrentar um problema. É isso que a Ucrânia e os Estados Unidos têm feito recentemente, já que os desenvolvedores de drones ucranianos têm trabalhado com uma empresa americana para criar um veículo aéreo não tripulado, ou veículo aéreo não tripulado, que levaria o inferno para a Rússia. Esse veículo aéreo não tripulado, agora, está pronto para ser usado. E isso significa que a Ucrânia fez algo que poucos acreditariam para as Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Ajudou o exército mais avançado do mundo a se atualizar justamente na área em que estava realmente ficando para trás. O jogo de drones dos Estados Unidos da América foi turbinado graças à Ucrânia. Em 16 de outubro, a United 24 Media anunciou que o drone Artemis, com inteligência artificial, foi testado e aprovado para produção em massa. O drone era desenvolvido pela Ucrânia em parceria com a empresa norte-americana Dortarian, especializada em drones de defesa, software e inteligência artificial.
Juntos, Ucrânia e Estados Unidos tinham um plano claro: desenvolver um drone de ataque de longo alcance, baseado em todas as lições que a Ucrânia aprendeu durante sua guerra com a Rússia. Artemis é o resultado. E esse veículo aéreo não tripulado parece que vai mudar o jogo. Esse motivo será explorado em um momento. A Volterian anunciou em comunicado que o drone está pronto para uso e trouxe mais detalhes sobre o que Estados Unidos da América e Ucrânia conquistaram. A Volterian é parceira do programa Artemis com um fabricante de hardware ucraniano, cujo nome está sendo mantido em sigilo por razões de segurança operacional. A empresa diz que manter o fabricante ucraniano em sigilo é uma boa decisão. A Ucrânia tem ampliado sua produção de drones e procura fornecer o mínimo de informações possível à Rússia. Se as forças de Vladimir Putin descobrissem um nome, isso daria algumas pistas aos serviços de inteligência do país. Isso poderia levá-los até o local onde está baseada a Imenitande, da fabricante ucraniana por trás da Artemis. Um ataque a essa fabricante poderia ter acabado com o projeto Artemis. Por isso, o sigilo era de extrema importância. A Arterian afirma que o novo drone foi amplamente testado, desde o lançamento do solo até a navegação até o alvo, usando o sistema de posicionamento global. Também foram realizados testes para garantir que o drone consiga voar até um alvo, mesmo em um ambiente sem sistema de posicionamento global. Além disso, os testes óbvios para garantir a capacidade de carga, o tempo de voo e a capacidade de realizar o engajamento terminal já foram todos concluídos. Agora, Orterian diz que a fase de testes foi concluída e o drone está se preparando para entrar em produção em massa. Após concluir o programa Artemis, Orterian inicia a fase de expansão com o Departamento de Guerra para buscar coprodução em larga escala, diz Orterian. A empresa apoia a produção nacional dos Estados Unidos da América e entrega um software comum que garante interoperabilidade e melhoria contínua. Atenção a esta última frase, pois é muito importante. Arterian está dizendo que esse não é qualquer drone antigo que foi desenvolvido junto com a Ucrânia. É um drone com uma camada de software comum usada por todos os países que operarem o Artemis. Ou seja, a Ucrânia não será o único país a receber esse novo drone. Os Estados Unidos construirão muitos para si e ainda poderão aprimorar um drone, já impressionante com o tempo. Devido à cooperação com a Ucrânia, não se pode negar a importância desse tipo de declaração. Foi só em março que o relacionamento entre a Ucrânia e os Estados Unidos ficou tão conturbado que os Estados Unidos da América suspenderam toda a ajuda militar à Ucrânia. Naquela época, a cooperação que criou o drone Artemis teria parecido impossível. A Ucrânia, em vez disso, enfrentava um futuro em que teria que lutar contra a Rússia, sem seu aliado mais poderoso ao seu lado. Avançando para outubro. E os Estados Unidos da América não estão apenas ajudando a Ucrânia novamente. Estão trabalhando junto com a Ucrânia para desenvolver exatamente os tipos de armas que causarão o máximo de dano possível à Rússia. Isso nos leva de volta ao drone Artemis e ao que ele realmente traz para a Ucrânia e depois para os Estados Unidos da América. As especificações básicas fazem o novo drone se assemelhar a outros drones de longo alcance do arsenal ucraniano. O Artemis tem um alcance comprovado em combate de 1.000 milhas e pode carregar uma ogiva de 40 quilos, segundo relatos da mídia United 24. Isso é semelhante às especificações do drone Lyuty da Ucrânia, usado desde 2024 nos recentes ataques ucranianos contra refinarias de petróleo russas. O Lyuty tem um alcance declarado de mais de 1.000 quilômetros e pode carregar uma ogiva de até 50 quilos, informou a Militani em abril de 2024. No entanto, em 3 de outubro, o mesmo veículo informou que um drone Lyuty foi visto voando a 1.400 quilômetros dentro da Rússia, com alguns veículos sugerindo uma distância mais próxima de 1.500 quilômetros, o que aproxima seu alcance do novo Artemis. Então, qual é o grande diferencial do Artemis? A Ucrânia já tem drones que voam distâncias similares e levam ogivas mais pesadas. O grande diferencial não é o drone em si, mas sim o software usado para controlar o drone. É aí que o Altarian entra em cena. E a empresa desenvolveu um pacote que pode tornar o Artemis um dos, se não o drone mais perigoso do arsenal da Ucrânia.
O sistema de navegação visual Arterian funciona com o computador de missão Skynode-N, desenvolvido pela Alterian para este projeto conjunto. Usando esse sistema, o Artemis é capaz de navegar até um alvo e realizar um ataque contra ele, mesmo quando o sistema de navegação por satélite foi interrompido pelas interferências da Rússia. O drone também possui orientação terminal integrada, que a Alterian afirma oferecer precisão absoluta durante a fase final do voo. É graças a esse software que o Artemis poderá ser usado por qualquer país aliado da Ucrânia e dos Estados Unidos. Como destaca o Chief Executive Officer da Alterian, Lorenz Mayer, a autonomia impulsionada por software está mudando a natureza da dissuasão, diz Mayer. O Artemis Entrant foi desenvolvido para produção em massa e implantação rápida, permitindo que nações parceiras tenham ataques autônomos e resilientes em larga escala. Não subestime a importância desse software. Um veículo aéreo não tripulado de longo alcance resistente à interferência russa representa grande perigo para Putin. Segundo o político, a Rússia tem usado interferência em sistema de posicionamento global com frequência crescente durante a guerra na Ucrânia. Essa tecnologia é frequentemente usada em guerra híbrida, como nos ataques contínuos da Rússia a navios e aeronaves no espaço aéreo da OTAN. A Rússia instalou bloqueadores de sistema de posicionamento global em várias instalações para protegê-las dos drones ucranianos de longo alcance. A ideia é simples. A maioria dos drones usa sistema de posicionamento global para encontrar seus alvos. Se o sistema de posicionamento global é bloqueado, o drone perde a rota e voa desorientado. Artemis parece ter mitigado esse problema para a Ucrânia. Quando os Estados Unidos da América usarem o drone, saberão que tem uma arma que a Rússia não pode bloquear. Agora, há um adendo inesperado à questão da interferência no sistema de posicionamento global. A Ucrânia também utiliza interferência, como a Rússia, para evitar que drones Shahed russos atinjam seus alvos. Como revelou o Business Insider em 16 de outubro, os céus da Ucrânia estão tão cheios de bloqueadores de sistema de posicionamento global que o país pode ter dificuldade para lançar drones em território russo. Como disse um piloto chamado Dmytro Luktenko, que serviu nas forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, ao Business Insider, nós precisamos coordenar, avisando quando vamos voar pela linha de frente. Surgem aqui algumas questões interessantes. Ao desativar o bloqueio de sistema de posicionamento global para usar drones, a Ucrânia facilita ataques russos. A Rússia talvez nunca consiga sincronizar seus ataques de drones de longo alcance para aproveitar essas oportunidades. A chance de drones russos chegarem enquanto os ucranianos partem, deixando os bloqueadores da Ucrânia inoperantes. Outro problema é que o bloqueio ativo limita a Ucrânia quanto aos locais de lançamento de drones. Ambos os problemas poderiam ser resolvidos pelo Artemis, que parece tão capaz de superar o bloqueio de sistema de posicionamento global da Ucrânia quanto as técnicas de guerra eletrônica da Rússia. O Skynode-N será enorme para o drone Artemis, e quem sabe, pode ser o tipo de coisa que a Ucrânia poderá incorporar em seus próprios drones, o que por sua vez poderia beneficiar os Estados Unidos da América. Artemis pode ser o pioneiro para que a Ucrânia produza drones nacionais que cumpram os requisitos dos Estados Unidos da América. Os países se fortalecem mutuamente graças ao software desse drone inicial. Agora, os tipos Shahed da Rússia foram mencionados há pouco. O Defense Express destaca em relatórios sobre o Artemis que a Alterian divulgou apenas uma imagem de seu novo drone. Isso mostra que ele tem mais semelhanças de design com o Shahed. O formato, em particular, faz com que ele se pareça um pouco com o Shahed 136. No entanto, isso não deveria ser uma surpresa. O próprio Shahed é baseado no Deutsches Artillerie-Rakete alemão, segundo o portal, e isso já tem várias décadas. Esse design já foi testado e aprovado. No entanto, as forças combinadas da Alterian e seus parceiros ucranianos fizeram muito mais do que apenas copiar o trabalho de outra pessoa. Eles ajustaram o design para que ele ficasse melhor do que nunca. O Artemis tem uma câmera no nariz, segundo o Defense Express, que deve transmitir vídeo em tempo real ao computador de missão Skynode-N, usado para operar o drone. Talvez essa câmera até permita que o Artemis sirva como um drone de reconhecimento de longo alcance, reunindo informações sobre alvos potenciais dentro da Rússia. O drone tem antenas extras. Essas antenas geralmente permitem a comunicação entre o drone e seu operador.
Então, parece que a Artemis pode ter algumas antenas de reserva, enquanto Shahid não tem. Por fim, a Defense Express afirma que o drone Artemis utiliza motor elétrico, algo incomum em drones de longo alcance. A Alterian e parceiros ucranianos podem ter criado esse motor para tornar o Artemis mais silencioso que outros drones de longo alcance. Então, o Artemis é familiar, mas diferente. E isso não é algo ruim. A familiaridade permite que um drone seja integrado mais facilmente ao arsenal de um país. Aqui, a influência da Ucrânia no processo de design pode ser evidente. Como dito no início do vídeo, os Estados Unidos da América usaram a experiência direta da Ucrânia para criar o Artemis. O produto final é um equivalente ao Shahid, porém mais avançado, com capacidades autônomas e resistência à guerra eletrônica, segundo o Euromaidan Press. A Ucrânia ficará satisfeita. Os Estados Unidos da América ficarão felizes por desenvolver um drone de longo alcance internamente, já que será testado em combate na Ucrânia. O próximo passo é ampliar a produção para coprodução em larga escala do drone, algo que a Alterian já encaminhou. A Euromaidan Press afirma que a empresa já constrói linhas de fabricação na Ucrânia, Estados Unidos e, curiosamente, Alemanha. Talvez isso seja uma dica de que o Artemis em breve também fará parte dos arsenais dos membros europeus da OTAN. Ter linhas de fabricação fora da Ucrânia também significa que a Rússia não será capaz de impedir a produção do Artemis. Drones. Mesmo que consiga descobrir e atacar o fabricante ucraniano que trabalhou no drone, a Rússia terá que aceitar isso, a menos que queira guerra com Estados Unidos da América ou Alemanha. Ambos os países podem fornecer o novo drone à Ucrânia, caso ela não consiga produzi-lo sozinha. Parece que todas as possibilidades estão cobertas. Artemis está aqui e vai ser lançada em massa assim que a produção for iniciada. O que o desenvolvimento desse drone indica para o futuro? Para a Ucrânia, Artemis exemplifica operações conjuntas bem-sucedidas de produção de drones. Segundo a Euromaidan Press, está tentando começar com o máximo de contratados externos possível. Esse é um movimento inteligente por parte da Ucrânia. O país usa esses programas de desenvolvimento conjunto para fortalecer laços com aliados ocidentais. Tudo isso servindo de campo de testes para os produtos que surgem dessas relações. Mikhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia para Inovação, Educação, Ciência e Tecnologia e ministro da Transformação Digital, explicou a abordagem do país na Defense Tech Valley Expo em setembro. Este é o ciclo de inovação e estamos avançando rápido, disse Fedorov. Enviamos mensagem aos parceiros que chegaram hoje. Se seus produtos não são testados na Ucrânia hoje, você não será competitivo no mercado de defesa. Os Estados Unidos e outras nações claramente ouviram essa mensagem. Em 15 de outubro, o Reino Unido anunciou que enviou 85 mil drones para a Ucrânia e investiu cerca de 730 a 760 milhões de dólares em 2025. Para impulsionar a produção local de drones, Reino Unido e Ucrânia firmaram acordo de compartilhamento de tecnologia para desenvolver um novo drone interceptador que ajudará a Ucrânia a se defender dos UAVs de longo alcance russos. Claro, o Reino Unido também poderá construir esse drone quando estiver pronto, o que significa que poderá adicionar o novo veículo aéreo não tripulado ao seu próprio arsenal. O Reino Unido também trabalhou junto com a Letônia para criar a Coalizão Internacional de Drones com a Ucrânia. A coalizão apoia a Ucrânia no desenvolvimento e teste de novos drones. Provavelmente, tudo isso será usado pelos membros da coalizão. Em 3 de julho, a United 24 informou que a coalizão agora tem 20 membros com Turquia e Bélgica como os mais recentes. Aqui vemos uma tentativa de padronizar a tecnologia de drones na OTAN. Sim, a Ucrânia ainda não faz parte da OTAN. Quase todas as nações com as quais ela desenvolve esses produtos conjuntos de drones são aliadas da OTAN. E isso significa coisas muito ruins para Putin. O líder da Rússia parece estar pensando em uma guerra com a OTAN caso ele tenha sucesso na Ucrânia. Antes desses desenvolvimentos conjuntos começarem a surgir, a maioria dos drones da Ucrânia estava sendo desenvolvida internamente, sem nenhuma padronização real. Agora, um verdadeiro arsenal de drones, cada um com sua função, está sendo criado, para uso na Ucrânia agora e pela OTAN futuramente. O Artemis é só o mais recente de uma longa linha. Em breve,
Drones serão construídos de acordo com um padrão definido pela OTAN, assim como muitas das outras armas que o coletivo de defesa utiliza. A criação do Artemis também sinaliza o fortalecimento ainda maior da relação entre a Ucrânia e a Arterian. O drone Artemis não marca a primeira colaboração entre os dois. Em julho, a Arterian firmou contrato com a Ucrânia para fornecer 33 mil kits Skynode Strike. O acordo, de 50 milhões de dólares, tem apoio do Pentágono, reforçando a cooperação crescente entre Ucrânia e a indústria de defesa dos Estados Unidos da América. A menção anterior sobre como a Ucrânia poderia incorporar o sistema Skynode usado no drone Artemis em seus outros drones é reforçada pela compra desses kits, o que parece destacar que ela está realmente fazendo isso. E também os Estados Unidos. Embora o desenvolvimento do Artemis seja crucial para a Ucrânia, também será para os Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos da América enfrentam um problema com suas forças armadas. Por mais avançados que sejam a maioria dos seus equipamentos, os Estados Unidos estão muito atrás de muitas outras nações quando se trata de desenvolvimento de drones. Antes da guerra da Ucrânia, isso não era um problema. Os drones eram vistos como equipamentos úteis, mas não como algo que mudaria o rumo da guerra. A Ucrânia mudou a guerra ao usar drones, mostrando que são essenciais. Ao enfrentar um país como a Rússia, que usa táticas terrestres e de desgaste, os Estados Unidos tiveram um dilema. Tinha passado as décadas anteriores investindo trilhões de dólares nas próximas gerações de plataformas aéreas, defesas antiaéreas e coisas do tipo. Mas investiu pouco na única arma considerada mais útil contra a Rússia. A CNN destacou isso em artigo de 15 de setembro. A maioria dos soldados americanos não sabe lidar com sistemas não tripulados. Enquanto os Estados Unidos se destacaram na criação de armamentos grandes e caros, como caças, tanques e mísseis guiados, o país não está pronto para produzir rapidamente muitos sistemas pequenos e baratos, como drones, segundo o veículo. E a CNN não é o único veículo a apontar isso. Em 14 de outubro, o Warzone informou que o tenente-general Charles Costanza, comandante do 5º Corpo, afirmou que os Estados Unidos da América têm muito a recuperar. Estamos atrasados, vou ser franco. Acho que sabemos que estamos atrasados, disse Costanza durante o simpósio anual da Associação do Exército dos Estados Unidos da América. Estamos falando sobre o Contra, sistemas aéreos não tripulados. Sistemas aéreos não tripulados e a capacidade de sistemas aéreos não tripulados há boa parte de uma década. Assistimos à guerra entre Armênia e Azerbaijão e vimos o início das capacidades dos drones. Sistemas aéreos não tripulados. Assistir e falar não é o mesmo que construir e usar. A Ucrânia fez muito dessas duas últimas coisas nos últimos 4 anos. Os Estados Unidos têm se concentrado demais nas duas primeiras. O tempo de observar e comentar terminou, pois os Estados Unidos agora enfrentam um problema inesperado. Contratados de defesa do país começam a correr atrás do prejuízo. Milhares pedem dados de drones ucranianos, principalmente imagens de ataques bem-sucedidos, segundo a CNN. Federal Face declarou: a Ucrânia usa sua inovação em drones para fortalecer laços com parceiros ocidentais e está aproveitando essa chance. Os Estados Unidos, por sua vez, aprovam os contratos que Arterian firma com a Ucrânia, porque sabe que, pela primeira vez, outro país lidera em tecnologia militar. Segundo o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, restrições autoimpostas não afetarão a letalidade, principalmente ao aproveitar tecnologias criadas por nós, mas que demoramos a adotar. Hegseth diz que a tecnologia de drones está avançando tão rapidamente que nosso maior risco é evitar riscos. Hegseth espera que as Forças Armadas dos Estados Unidos da América incorporem drones até 2026, incluindo guerras de drones força contra força. O drone Artemis pode ajudar nesse desenvolvimento. E esse drone não teria sido possível se não fosse pela cooperação da Ucrânia com um fabricante dos Estados Unidos da América para tornar esse drone uma realidade. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está no poder há 25 anos. Ele governou a Rússia com mão de ferro, mantendo-se na presidência por anos e usando todos os truques para ficar no poder. Quer entrar para a história como o maior líder de sua nação. Ele se disse defensor dos valores tradicionais e guardião da soberania. E o único homem capaz de liderar um país tão vasto e influente como a Rússia rumo à glória e prosperidade.
Mas tudo chega ao fim eventualmente. E o controle de Putin sobre a Rússia está realmente começando a escapar, chegando a um ponto tão baixo que nem mesmo o Kremlin consegue mais encobrir. O pior para Putin é que tudo isso foi causado por ele mesmo. O presidente, que celebrou 73 anos, poderia ter liderado a Rússia por muitos anos, talvez até os 80 ou mais. Tudo o que ele precisava fazer, basicamente, era exatamente o que vinha fazendo durante toda a sua carreira política, seguindo o mesmo roteiro comprovado que o mantinha relativamente popular entre o povo da Rússia e extremamente poderoso no cenário mundial. Em vez disso, agora ele se encontra preso em um buraco tão profundo que nenhum número de aliados ou bravatas será suficiente para tirá-lo de lá. E é totalmente culpa dele mesmo. É o resultado final de suas próprias decisões imprudentes, excesso de arrogância e um enorme erro de julgamento. E tudo isso remonta ao início de 2022, quando o presidente russo deu a ordem que mudaria o mundo moderno para sempre. Para ampliar seu poder e influência, Putin decidiu invadir a Ucrânia, ordenando que seu exército cruzasse a fronteira do país vizinho. Na época, ele justificou sua decisão com alegações infundadas de que supostos nazistas haviam tomado o controle da Ucrânia, e cabia à Rússia intervir e salvar o dia. O mundo todo percebeu essa ação como mais uma demonstração da sede insaciável de poder de Putin. Ele queria mais terras, recursos e influência, e faria qualquer coisa para conseguir. Então veio seu grande erro de julgamento. Achou que seria fácil. Dada a enormidade do seu exército, a grande quantidade de tanques, veículos blindados, mísseis e muito mais que a Rússia tinha em seu próprio arsenal. E a grande diferença entre os exércitos russo e ucraniano. Putin acreditava que as tropas russas superariam facilmente as defesas ucranianas, marchando até Kiev e hasteando a bandeira russa, em questão de dias ou poucas semanas, no máximo. Como já é bem conhecido, não foi isso que aconteceu. A Ucrânia se mostrou um desafio muito mais difícil de superar do que Putin jamais poderia ter antecipado. Seu povo se levantou e resistiu, defendendo sua terra com heroísmo e orgulho. Em todo o país, não só soldados, mas também civis, pegaram em armas e resistiram às tropas russas que avançavam. Como um todo, o país Ucrânia mostrou que não cairia sem lutar. Toda a esperança de Putin e seus aliados no Kremlin de uma vitória rápida e decisiva se dissipou. Apesar do avanço inicial da Rússia, o progresso do exército logo estagnou. Então, com o passar do tempo, a Ucrânia começou a empurrar os russos de volta, recuperando terras perdidas e até mesmo cruzando a fronteira e entrando na Rússia. Em certos momentos, tirando o território de Putin, humilhando-o em seu próprio território. Tornou-se gradualmente mais forte e estratégica, sendo hoje vista como uma das forças militares mais capazes do mundo. A Ucrânia, então, foi além, lançando ataques profundos, mísseis e ataques de drones contra ativos russos de alto valor. Os efeitos desses ataques são evidentes. A Rússia vive uma desordem econômica e enfrenta uma crise de combustível inédita, sem sinais de melhora próxima. Suas capacidades de produção de petróleo foram drasticamente reduzidas. Seu povo está pagando até o dobro do preço por combustível e outros bens em comparação com apenas um ano atrás. Com drones e mísseis ucranianos mais fortes e capazes, nenhuma região russa se sente segura atualmente. A guerra chegou ao território russo de maneiras que o Kremlin jamais poderia ter imaginado, nem mesmo em seus piores cenários de planos de contingência. O país também sofreu perdas inimagináveis, recentemente atingindo a marca sombria de mais de 11 milhões de baixas. Relatório do Ministério da Defesa britânico aponta cerca de 332 mil soldados russos mortos e feridos em 2025, enquanto o Estado-Maior da Ucrânia relata a média diária de 950 baixas russas. Além disso, a Rússia foi lentamente, mas de forma certeira, isolada do restante do mundo. Países ocidentais da Europa e América do Norte impuseram sanções financeiras, enfraquecendo a economia do Kremlin. Vários países também romperam com bancos e empresas russas, isolando ainda mais a nação, seu povo e liderança. Cada uma dessas consequências catastróficas é resultado direto da arrogância de Vladimir Putin. Ele queria mais poder e achou que poderia simplesmente roubar regiões inteiras da Ucrânia para conseguir isso.
Talvez uma vida sempre conseguindo o que queria tenha cegado Vladimir Putin para a imprudência dessa decisão. Mas até ele já percebe no que esse desastre se tornou. O mesmo acontece com o povo russo. Muitos já estão cansados da guerra e ressentidos com Vladimir Putin por insistir nela. De fato, uma pesquisa recente realizada pelo Centro Levada revelou que cerca de 2/3, ou 66% dos russos, prefeririam ver negociações acontecendo em vez da continuação dos combates. Entre certos grupos, 74% das mulheres e 80% dos jovens abaixo de 24 anos preferem ver negociações de paz. Só 27% dos russos entrevistados acham que manter a ação militar é o caminho certo agora. A pesquisa mostrou que mais russos sentem impacto pessoal da guerra. 58% dizem que a operação militar especial afetou suas vidas ou de suas famílias, e 22% relatam ter sido muito afetados. Alguns citaram o fato de terem perdido entes queridos no conflito, por exemplo, ou de terem visto pessoas próximas a eles serem feridas. Outros falaram sobre como sua situação financeira piorou desde o início da guerra. Alguns afirmaram que a situação destruiu laços familiares e causou grande sofrimento mental e emocional. Mesmo nos mais altos níveis, diversas elites russas, oligarcas, generais e outras pessoas em posições de poder estariam expressando sentimentos de cansaço, frustração e decepção com o rumo da guerra e com a forma como ela continua sendo conduzida pelo presidente Putin. Quanto mais crescem o ressentimento e a frustração, pior fica a situação de Putin. Por isso, ele se esforçou para controlar a narrativa na Rússia, restringindo o acesso a sites de notícias e redes sociais para evitar que o povo russo descubra a verdade. Repetindo muitas vezes seus discursos para eles, que a guerra é necessária, que todos que morreram o fizeram por uma causa nobre e que a Rússia segue rumo à vitória. Mas não pode esconder que a guerra já dura muito mais do que ele ou quase todos esperavam. E ela segue sobrecarregando a população russa e drenando a economia do país. Com o tempo, as pessoas percebem mais facilmente suas mentiras e propaganda. Há poucos meses, no início do verão, a Rússia executou sua grande ofensiva de verão. Essa deveria ser a ofensiva para acabar com todas as outras. O último grande avanço do exército russo rumo a Donetsk, resultando na conquista total da região. Foi assim que os oficiais russos capturados descreveram isso aos ucranianos. E está claro que a Rússia queria avançar significativamente durante os meses de verão, enquanto as condições climáticas eram quentes e agradáveis. Eles enviaram todos os recursos para os principais territórios da linha de frente, incluindo tanques, drones de artilharia e grandes grupos de recrutas. Putin, por sua vez, fez declarações ousadas e arrogantes de que toda a Ucrânia pertence à Rússia, preparando o terreno para conquistar o país. Veículos pró-Kremlin, como o Pravda, afirmam que a Rússia pode romper as linhas defensivas finais da Ucrânia ainda este ano. Apesar de alguns avanços, a grande ofensiva de verão de Putin fracassou em grande parte. Ela teve o mesmo fim das outras ofensivas russas na guerra, com Ucrânia e Rússia permanecendo praticamente nos mesmos locais. Apenas pequenas áreas foram ganhas ou perdidas em Luhansk e Donetsk. O mais importante, locais estratégicos, como o polo industrial de Pokrovsk, ainda não foram tomados pelas forças russas. E o famoso cinturão de fortalezas da Ucrânia, que se estende pelo oeste de Donetsk e incorpora cidades importantes como Kramatorsk e Sloviansk, também continua sob controle ucraniano. Analistas acreditam que a Rússia ainda levará anos para alcançar seu objetivo inicial de tomar Donbass. Muito menos as décadas extras de combates para conquistar toda a Ucrânia. Enquanto isso, as perdas russas só aumentam. E toda vez que Putin ou o Kremlin prometem que a vitória está ao alcance, mas não cumprem essa promessa, a confiança e a crença no regime de Putin, lentamente, mas com certeza, se desgastam. Agora, desgastou-se tanto que quase não resta crença. A história pode se repetir, pois a Rússia se prepara para a nova grande ofensiva no Donbass, que talvez seja a última cartada de Putin no país. Políticos da oposição afirmam que, se essa nova ofensiva fracassar como as anteriores, Putin pode não ter outra opção a não ser encerrar a guerra, ou, pelo menos, pedir um cessar-fogo antes do final do ano.
As próximas semanas e meses serão decisivos e influenciarão fortemente o restante da guerra e seu possível desfecho. De qualquer forma, Putin apostará que suas tropas conseguirão atravessar as defesas da Ucrânia. Conforme relatório da plataforma de mídia e think tank RIE Rússia, que afirma: durante 8 meses deste ano, o exército russo não obteve avanços decisivos no campo de batalha. A tentativa de avanço decisivo nos próximos 2 meses, para a qual a Rússia reuniu grande reserva de tropas, é uma chance de mudar o resultado. E o que dizer de uma ofensiva cara e pouco eficaz, que já dura 2 anos? Se tiver sucesso, as forças ucranianas provavelmente terão que deixar o Donbass. Se falhar, os esforços da Rússia para controlar totalmente a região podem ser considerados um fracasso. Assim, os próximos 2 meses marcarão o clímax da Batalha do Donbass, a ofensiva ininterrupta de 2 anos da Rússia e, possivelmente, o clímax de toda a guerra de 4 anos. O relatório RE Rússia destaca como o conflito russo-ucraniano se tornou caro e desperdiçador, além de influenciar seu rumo por muito tempo. Em 20 meses, a Rússia capturou só cerca de 6.200 km² da Ucrânia, controlando pouco mais da metade da área que ainda não dominava. Nesse período, as perdas militares russas chegaram a cerca de 70 mil mortos e feridos, ou seja, 110 por km² e 1.200 por dia, o dobro das perdas de 2022 a 2023. Os autores acrescentam que a ofensiva só é possível graças aos gastos imprudentes e desesperados do Kremlin, oferecendo bônus e incentivos maiores para estimular homens aptos de toda a Rússia a se alistarem e lutarem. Graças a isso, o Kremlin ainda consegue adicionar dezenas de milhares de soldados às suas fileiras a cada mês, substituindo aqueles que são mortos ou feridos, e continua a pressionar as linhas defensivas da Ucrânia. Isso vai dar a Putin pelo menos algum nível de otimismo de que suas forças talvez finalmente consigam fazer o que não conseguiram por tanto tempo. E o fato de a Ucrânia estar enfrentando uma crise de efetivo também vai dar algum grau de incentivo aos russos. Mas, embora possa ter alguns fatores a seu favor, a máquina de guerra do Kremlin ainda tem uma verdadeira montanha a escalar se quiser sair vitoriosa. A Ucrânia pode não ser capaz de rivalizar com o efetivo da Rússia. Nunca teve, nem poderia reunir, as mesmas quantidades colossais de gastos militares e equipamentos bélicos. Porém, após mais de 3 anos de guerra, percebemos que nada disso realmente importa tanto. Porque, apesar de ser uma força significativamente menor e mais fraca no papel, a Ucrânia tem desafiado as probabilidades de forma consistente e contínua, repelido os ataques da Rússia e mantido sua posição. Mesmo com menos tropas em algumas áreas, a Ucrânia mantém a força, estratégia e adaptação que a trouxeram até aqui. Está ajustando suas táticas, se entrincheirando e defendendo as áreas que mais importam, lançando ataques devastadores contra a infraestrutura russa e usando os recursos à sua disposição da melhor forma possível. Segue recebendo grande apoio de aliados globais, como Estados Unidos e demais membros da OTAN. Por isso, qualquer crença russa em um grande avanço pode novamente se revelar equivocada. E se a Rússia falhar mais uma vez, o nível de apoio a esta guerra e a Putin só vai cair ainda mais. Chega um momento em que o chefe do Kremlin percebe que perdeu a liberdade e opções que possuía antes. No mundo ideal de Putin, ele manteria a guerra o tempo necessário para obter uma grande vitória. Ele ainda gosta de descrever o conflito como uma operação militar especial em seus discursos e declarações, porque isso passa para as massas a imagem de um conflito controlado. Em que uma força expedicionária distante está lutando contra algum inimigo maligno na Ucrânia, sem realmente impactar a economia ou a vida cotidiana do povo russo de forma significativa. Putin quer exatamente isso e se esforçou muito para conseguir. Com a Ucrânia levando o conflito ao território russo de diferentes formas, Putin não pode mais fingir que não se trata de uma guerra em grande escala. Uma guerra na qual seu país sofreu e continua sofrendo o tipo de perdas que não via desde a Segunda Guerra Mundial. Como a narrativa da operação especial perdeu credibilidade, Putin tem poucas opções se suas forças não tomarem Donbass. Uma opção é suspender a guerra por um tempo e retomá-la depois. Mas essa abordagem é arriscada.
pois Putin enfrentará não só problemas políticos e econômicos internos nesse período de pausa, mas também encontrar uma maneira de reconstruir o apoio e criar algum tipo de justificativa viável para reiniciar o conflito. A outra opção dele, e talvez a única minimamente viável que restou, é realmente concordar com um acordo de paz com a Ucrânia. De preferência, um com termos favoráveis à Rússia, para que Putin possa apresentar como vitória. Putin manteria o direito de retomar a invasão no futuro, em momento mais oportuno. Ele poderia facilmente culpar a Ucrânia, dizendo que ela violou um acordo de paz, ou inventando outra desculpa para enviar seu exército de volta à fronteira. No entanto, mesmo esse cenário pode ser muito mais difícil de realizar do que Putin espera, porque a Rússia não está mais na posição poderosa que já esteve. Ela não está vencendo esta guerra, não está dominando seu oponente, ganhando território rapidamente e marchando para algum tipo de vitória esmagadora. Em vez disso, está lutando para construir qualquer tipo de impulso, enquanto sofre perdas cada vez mais dramáticas e devastadoras. Assim, o Kremlin não pode simplesmente se sentar à mesa de negociações e ditar os termos, esperando que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, obedeça docilmente à sua exigência. Mais uma vez, tudo isso é resultado das más decisões de Putin. Ele teve a chance de conseguir um acordo que poderia funcionar para a Rússia no início do ano. Trump tentou mediar um cessar-fogo, conversando com líderes dos dois países. Na época, Trump foi relativamente leniente com Putin, preferindo pressionar Zelensky para aceitar um acordo. O líder russo poderia, e talvez devesse, ter encerrado o conflito antes que piorasse. Ele novamente fez a escolha errada e agora paga o preço, porque testaram demais a paciência do presidente Trump. Trump admitiu abertamente estar irritado e cansado das mentiras e jogos mentais de Putin, e recentemente postou online que acredita: a Ucrânia pode vencer a guerra e recuperar todo o território tomado pela Rússia. O governo Trump também ofereceu mais apoio à Ucrânia, como inteligência americana para ataques de drones ucranianos e até possíveis mísseis Tomahawk de longo alcance. Então, não só as realidades da guerra estão mais claras para todos na Rússia e além, mas as chances de grandes avanços ou vitória da Rússia diminuem cada vez mais. A cada dia, as baixas aumentam, as perdas se acumulam, as crises se multiplicam e a economia está em queda. E em um estado tão grave, até Vladimir Putin, mestre em manter o poder e distorcer situações a seu favor, está ficando sem opções e ideias. Agora, saiba mais sobre a pressão que está se acumulando sobre Putin neste vídeo, que mostra como centenas de cidadãos russos comuns desafiaram recentemente a censura estatal para protestar contra a guerra em São Petersburgo. Ou para uma análise aprofundada de como a guerra se tornou desastrosa para a Rússia, confira este vídeo que detalha as perdas catastróficas do país, que nem mesmo a propaganda do Kremlin consegue encobrir. E por fim, não deixe de se inscrever no nosso canal também, caso ainda não tenha feito isso. Assim, você pode se manter informado e atento a todas as principais notícias e acontecimentos da guerra entre Rússia e Ucrânia, e de outros conflitos importantes ao redor do mundo.